É formado em Educação Física e Pedagogia, pós em Qualidade de Vida e Ergonomia em Processo de Produção. Ele é mestre em Educação e professor da FAC, Faculdade de Administração e Contabilidade. Professor Ailton. Olá, gente. O que me motivou a estar junto nesse processo? Primeiro, ter interesse nisso. Eu sou da área da educação, já tem alguns anos que eu leciono, e pasmem vocês, mas ao chegar diante de situações adversas no curso de Pedagogia e Educação Física, nós temos sido envolvidos com várias situações, entre elas da parte de gênero. Como nós, então, podemos desempenhar um papel que possa ser eficiente, trazendo algo que possa gerar uma reflexão construtiva em relação a isso e não desmoralizar a família. A minha preocupação é nessa base. Então, quando o Juarez escreveu juntamente com a Maria, debruçou para fazer pesquisa e escreveu esse livro, eu vi o livro com uma base científica muito forte, que nos dá uma base de discutir isso no nível universitário. Por quê? O que você tem no nível universitário? Quando se diz a questão de pesquisa, não se encontra isso. Você sempre vai encontrar algo tendencioso. Ok? O que me chamou a atenção, uma apresentação de TCC, eu fazendo parte da banca, a moça defendendo piamente as ideias keynesianas. E eu falei, você precisa ler o livro do Juarez, é que eu já estou numa banca onde está concluindo, porque teria muitas coisas a acrescentar nesse seu pensamento. Principalmente para contradizer muitas coisas que estão escritas aqui. Mas eu não pedi para mudar, até porque eu não era orientador direto, apenas estava fazendo banca para poder aprovar, né? Mas eu vi a importância desse livro, e já tinha em mãos alguma coisa nesse sentido, e a minha atitude foi adquirir alguns números e distribuir em algumas faculdades, para que os alunos pudessem, pelo menos, ter acesso na pesquisa. Tá? Cheguei na biblioteca, eu gostaria de doar um livro, para que os alunos possam fazer pesquisa, esse livro e tal, e distribuí todos os meus livros, só ficou com um, né? Fiquei com um. A mesma coisa com esse segundo livro. Da mesma forma que chegou para mim, eu ainda estou distribuindo ele nas universidades, para que possa fazer parte daquela biblioteca onde os alunos fazem pesquisa. Isso é chegar, de um jeito ou de outro, você chegar. Até porque pessoas debruçaram em cima disso. Quem está do lado oposto não sabe o quanto que isso é custoso, quanto é desanimador muitas vezes. Você luta para escrever, é uma dificuldade enorme, mas a necessidade de ter pessoas que estejam nesse meio acadêmico defendendo, não é uma bandeira, mas defendendo aquilo que é uma realidade. Ok? O que eu esperava nesse público hoje aqui? Mais pessoas que fossem da área da educação. Quantos são daqui estão efetivamente dando aula? Olha aí. Ou seja, o embate mais forte acontece na área da educação, aonde os filhos estão sendo orientados por N profissionais com cabeças totalmente fora de uma situação, de um conceito de princípios ao qual nós temos percebido e acreditado. Tá bom? Esse tema parece ser um tema bastante estranho, né? Corpo, rascunho, transitoriedade, obsessão estética. Porque ele está dentro desse capítulo, fez parte aí da minha dissertação de mestrado, apenas um recorte, tá? Da pesquisa que foi realizada. E para falar sobre isso, eu vou tocar em situações um pouco pesadas aqui. Nesse horário, nós estamos cansados, alguns com sono, mas eu tenho que falar. Então eu vou falar de Platão, Aristóteles, Descartes, Foucault e vou entrar Merleau-Ponty. Vou entrar, é filosófico o troço, mas não tem jeito.
nós temos que criar um conceito um pouco mais crítico em relação àquilo que é o cotidiano, o senso comum. Então, eu gostaria que no final dessa aqui, né, nós saíssemos daqui com um conceito crítico em relação a uma situação. O que é corpo? O que é corpo para você? Porque todas as coisas partem em relação ao corpo. Se a criança é violentada, é o corpo. Se a criança é estuprada, é o corpo. Se a criança é amaldiçoada, ela passa por um processo dentro de casa de prisão, é o corpo que padece. Então, eu quero trazer um conceito de corpo a partir desses filósofos até chegar no dia atual. Então, vai ser um pouco cansativo. Eu peço já adianto as minhas desculpas, mas é necessário para isso, ok? Então, Platão, ele influenciado lá por Sócrates, ele vai falar sobre essa questão da alma e corpo como instâncias separadas. Há uma dicotomia entre corpo e alma. O corpo, ele sempre será submisso à alma, do ponto de vista de Platão, Aristóteles e ainda Descartes, que depois vai levar sobre uma racionalidade muito forte, né? Quando ele trata essa questão de corpo e alma, ele vai enxergar o corpo como um obstáculo para a alma. Porque é na alma que está contido todo conhecimento. É onde adquire-se todo conhecimento, é a centralização do conhecimento, está no nível da alma. E ele, então, vai colocar aqui, como pela boca de Sócrates, Platão foi discípulo, ele vai falar, postula que alguém dedicado à sabedoria, ao contrário de todos os outros homens, afasta tanto quanto pode a alma do contato com o corpo. Afinal, quando se trata de adquirir a sabedoria, o corpo não apenas é um entrave, e se na investigação lhe pedimos auxílio, como também engana radicalmente a alma. Ou seja, a alma, ela sempre foi enganada pelo corpo quando esse tenta aparecer, quando esse tenta dominar. Tudo bem até aí? Nós vamos juntando esses conceitos, porque depois lá na frente nós vamos ver aonde que tem um problema. E outra, gente, aqui são reflexões. Tá bom? Nós vamos refletir. E isso talvez pode ser um estímulo a pesquisar, aprofundar um pouco mais o assunto. Platão ele vai considerar que para um equilíbrio sadio, seria muito importante que a alma fosse dominada por esse corpo, porque a alma é a parte racional, né? É justamente o corpo a sede dos nossos desejos e paixões. Engraçado que ele vai dividir o corpo em 3 partes, cabeça, cérebro, onde está concentrada a sabedoria, o entendimento. A parte peitoral, região peitoral física mesmo, onde está concentrado aqui a ira, a alegria, o nervosismo. A guerra procede também dessa parte peitoral. E abaixo do ventre, o que resta é aonde estão as paixões. A inclinação para tudo que não é bom para a alma. Fala de Platão, que é a divisão de corpo que ele faz, né? E ele vai trabalhar um pouco o seguinte. Ora, um bom filósofo, parafraseando ele, tá? Um bom filósofo não vai se ocupar pelo dia a dia naquelas coisas que são, que não tem tanto significado para a alma. Entre elas, ora, se um filósofo tiver uma sandália, que fique contente com essa sandália. Por que ter 2, 3, 4, 5? Até porque ele tem que estar preocupado em alimentar a sua alma e não o seu corpo. Coisa interessante. É interessante trazer isso. Só que é um choque. Quando traz isso para a realidade, nós não queremos. Não, é melhor eu deixar eu adquirindo coisas. Porque, a partir disso, ele vai trabalhar também algumas situações. Por quê? A alma
pensa melhor quando não tem nada disso a perturbar. Quando nada no nosso dia a dia perturba essa alma. Então ela consegue pensar, ela consegue raciocinar, tá? Nem vista, nem ouvido, nem dor, nem prazer de espécie alguma deveria atrapalhar a concentração dessa alma. E ele dispensa, nesse caso, a companhia do corpo. E me surge uma pergunta: como eu faço essa divisão tão dicotômica? Alma, agora você vai dominar. Corpo, se aquieta. Não ouve, não escuta e não vê. Então, ele traz isso, né? O corpo, para Platão, mais do que entrave, é essa coisa má, ruim, né? A alma, ela está, parece que misturada com isso, e ela também se contamina com essas paixões do corpo, né? A fonte de tantas doenças, quanto confusões, quanto também chamam a questão da vida, e os amores, as paixões, os temores, imaginações de todo tipo. Uma infinidade de bagatelas que turvam o pensamento sensato, né? Nada como o corpo e sua concupiscência, a demência do corpo. Ora, nós estamos falando de uma alma que domina o corpo. E é importante que nós façamos reflexões e tiramos algumas conclusões em relação a isso. É importante que você faça isso. Tire as suas conclusões em relação a isso, tá? O corpo também, quando ele está muito envolvido em adquirir bens e etc., ele acaba sendo um grande motivo das gerações, das discórdias e das guerras. Ora, e tanto é verdade que nós podemos ver assim, por que será que as pessoas fazem guerra? Não é para defender um território, não é para falar o meu armamento é mais poderoso do que o seu, não é para tomar posse. Quando se fala tomar posse, quem é o ganancioso nesse processo? É a alma ou é o corpo? Nós precisamos refletir, porque a alma, ela apenas pensa, racionaliza. O corpo, ele é violento, o corpo vai para o embate, e ele deseja isso. E se nós não tomarmos cuidado, nós também tornamos tão violento quanto esses que violentam as crianças. Então nós temos que ter sabedoria acima de todas as coisas. E mais do que isso, é não sermos ignorantes aos fatos que estão nos apresentados nesses dias. Porque, gente, pior situação nesse processo de desconstrução familiar é ser ignorante. E qual é o meio de deixar de ser ignorante? É pelo menos fazer o que nós estamos fazendo aqui. Eu quero ouvir sobre isso. Eu quero ler. Eu não tenho muita afinidade com isso. Esse livro, eu confesso a vocês, quando eu comecei a ler, eu falei, é nojento. Me deu raiva. Que coisa bruta isso. Raiva mesmo. Aí, a possibilidade de ajudar em algumas coisas tornou algo um pouco mais suave. E o Juarez, juntamente com a Maria e uma equipe, aí estão dando mais um passo em relação a isso. Ou seja, está sendo preparado um ambiente com conteúdo e posturas que podem ser confrontadas. Eu acho que isso que é importante. Pode nos confrontar, não tem problema. Olha para dentro da minha casa. Não tem problema. Mas eu acerto a minha casa em relação a isso, né? Para poder dar conta desse resultado. A maneira como Platão ele concebia essa maneira dicotômica de conceber o corpo e alma, né? Foi influenciando de forma tão grande, não só na época 430 anos lá antes de Cristo, mas também durante e posterior a isso. Porque nós vamos ver depois que foi lançado aí alguns alicerces, e a igreja tomou posse disso e condenou ainda mais o corpo. Parece que eu estou sendo algo assim, né? Contrário a tudo isso. Mas eu tenho um objetivo, ok? A igreja enclausurou o corpo. Tudo é pecado. E não é verdade. Esse corpo aprisionado, ele precisa de uma liberdade.
de uma expressão de liberdade que não se resume em sexo. Porque quando a Maria toca na questão da criança, da compressão mecânica, do pinçar, de pegar uma caneta e não ter força, porque a tonificação dos flexores e extensores não estão fortalecidos o suficiente para suportar o peso da caneta e os movimentos dela, o que foi a fala da Maria em relação a isso? O que falta para essa criança? Brincar. Ora, então não é questão de sexo. Esse corpo precisa encontrar liberdade para de fato se expressar, seja ele num parquinho, seja dentro de casa, aonde for. É um corpo. E diga-se de passagem, quem de nós não gostamos de uma liberdade nesse corpo quando se manifesta? Vamos lá para o campo jogar uma bola? Para quem gosta. Vamos para uma arte, para quem quer pintar? Ora, não é porventura o corpo que está ali posto a pintar e raciocinar e deixar vagar a sua mente para que possa expor aquela pintura? É ou não? Então por que aprisionamos tanto o corpo e queremos lançar uma mordaça nele, quando na verdade ele não é só sexo? Tá? Lembre-se, nós estamos trazendo algo para reflexão. Né? O período de transformação, então, ele vai passando, chega aí, meados do século XV, e ficou conhecido como Renascimento, a parte de Renascença. Ele vai pôr fim a essa sociedade feudal da Idade Média e vai entrar algo muito interessante, que é esse carinha aí, ó, René, né? René Descartes. René Descartes, ele vai acentuar essa dicotomia do corpo, alma e corpo, projetando esse corpo apenas para o trabalho. O corpo, ele foi feito para trabalhar. E Descartes, então, vai inaugurar. Quando ele lança essa ousada, porque quando fala-se de processo cartesiano, arremetemos, é Descartes que vai ter esse processo cartesiano, é do estudo em partes, tá? E quando ele vai trabalhar em partes, ele vai conceber o indivíduo a partir desse dualismo psicofísico, que é corpo e alma também, mas intensificando a alma por uma questão racional. Descartes é um racionalista, ele é tão racional que os assuntos dele é de razão para razão. É meio doido o cara, mas ele é assim, né? Engraçado que muita gente tem bebido nessa fonte. Muitos. E o capitalismo tomou posse disso. Ferrenhamente. Tomou posse e o corpo, como ele é um corpo objeto, pode chicotear, que ele aguenta. Pode mandar chibatada, que ele aguenta, né? E aí ele vai dividir o corpo em duas partes. Um pensante, que é em latim res cogitans, que é uma coisa que pensa. E o outro, que é a substância extensa, res extensa, né? De natureza material, que nada mais é essa parte material, que é o físico. E ele também, alguns autores vão ser contrário à posição dele, quando ele posiciona o homem como máquina, comparando o homem como um relógio. E alguns falam que não era bem a ideia dele. A medicina ocupou dessa questão de homem-máquina e foi departamentando, foi fazendo estudo do corpo em partes, né, para que ele pudesse ser estudado. Então, essa concepção mecanicista, ela chega e vai dar uma forte influência sobre as ciências exatas e biológicas. Ora, se você tem um problema de dor de cabeça, toma tal remédio que vai eliminar. Eu não tenho uma causa dessa dor de cabeça. A dor de cabeça pode ser um problema, dívida. A dor de cabeça pode ser um problema de relacionamento interpessoal, de marido e mulher. Mas toma uma Neusa. Você entendeu? Vai ficar tudo bem. Não vai ter problema. E outra,
a fragmentação, essa é a palavra, a fragmentação do homem nesse sentido é que vem trazendo um prejuízo muito maior. Vejamos, a medicina, ao tomar posse desse processo cartesiano, ela vai dividir o corpo e estudar ele em partes. Então, eu vou pegar o meu exemplo. Eu estava tenho ainda, né, uma arritmia cardíaca em repouso. Uma coisa de louco, eu nem imaginava isso. Um corpo atlético como eu tenho, imagina vocês. Corro para um lado, ando para o outro e tal. Mas, nesse processo, fui procurar um cardiologista para ver como é que está, porque eu ando sempre no máximo das minhas aventuras de corrida. Falei, vai que eu estou com um problema de coração, eu infarto, não estou nem sabendo. E aí, no processo de esteira e ergométrico e também do Holter, descobri que eu tenho uma arritmia em repouso. E peguei aquele Holter, quem já usou, né? Bota lá aquele monte de fio horrível, aquele troço, fica monitorando você 24 horas por dia. Em plena sala de aula, os alunos apresentando o trabalho, então eu estava relaxado, de boa, só questionando mesmo, eles, e o Holter mandando ver. Naquele dia, deu 27% de processo de arritmia. Eu tive 3 taquicardíacos em repouso. E aí o médico falou, nossa, mas isso é um cardiologista. Ailton, não deu aqui, eu vou ter que passar você para um outro especialista que ele consegue fazer as leituras dessas curvas. Lá vai eu para um outro especialista que faz a leitura das curvas, porque ele não tinha a leitura das curvas mais perspicaz. Essa divisão do corpo, eu falei, gente, mas como pode, né? Um cardiologista passou para o outro para ver a leitura do... Enfim, fez todo um processo novamente para ter um diagnóstico um pouco mais preciso. Conclusão, não acharam nada. Só tem essa arritmia cardíaca. E eu falei, eu corro o risco de morrer tanto quanto o outro. Eu falei, tá, e daí? Não continua correndo, porque quando eu estou correndo ou caminhando, a frequência aumenta, não tem problema. O problema é quando eu estou em repouso, dormindo. Eu posso morrer. Mas vai ser bom se isso acontecer. Né? A Frank fica doida quando eu falo isso. Mas essa fragmentação do homem levou também a medicina a fragmentar. Quando você chega num consultório, o que você tem? Ah, eu tenho uma dor no punho. Ah, tá. É o punho que ele vai ver. Só. É terrível isso. Ele não vê o homem como um todo. Entende? Essa fragmentação. Mas Descartes tem culpa nisso, tá? Bom, aí então estava preparado o cenário, gente, para lançado as bases para o capitalismo chegar aí. Ora, se o corpo é objeto e não sujeito, vamos produzir. Aí você pode pegar a leitura de um livro, que não é nada de cristão, é um livro, Administração Científica de Taylor, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, tudo isso diz respeito ao homem-máquina. Nós vamos diminuir aqui as gorduras que tem na produção para produzir mais carros. E quem está aqui no front são as pessoas. Não, se adoecer, aí é o conflito que eu passo no dia a dia nas grandes indústrias por aqui. Se adoecer, manda embora, contrata outro. O homem é descartável. Então não se empolgue achando que você é o máximo dentro da empresa. Você é um simples funcionário que tem um código. A hora que você não der mais produção, cabeça rola. Não se iluda, mas seja trabalhador. Seja eficiente e faça o que chegar à sua mão. Com toda a reverência, com força. Mas não se iluda. O sistema detona. Se ele puder detonar a sua família, ele vai detonar. Vai ocupar você tanto com hora extra, com tudo, com um monte de coisa, a ponto de perder fôlego, levar você a um nível de estresse e adoecer. Ok? Esse é o corpo que está sendo preparado para os grandes adventos aí desse capitalismo selvagem. Mas vamos continuar aqui. Foucault, ele vai trazer uma problematização nesse processo. E aí quem é da área da educação sabe, gente. Foucault trata muito e ele entra em choque com aquilo que nós pensamos. Eu, em especial. Por quê? Quem foi que considerou a distribuição das cadeiras em sala de aula, um olhando a nuca do outro?
Foucault ele vai rebater isso. E ele olha isso e fala assim, mas como? Por que tem que ser dessa forma? Por que não poderia quebrar esse grande paradigma que ao longo dos anos veio? Então, só contando algumas situações. Uma professora fazendo mestrado aqui na Uniso, ela chegou e assim, foi para uma escola nova, designado para uma escola nova, assumiu com todo o gás. Era uma pessoa assim, da arte mesmo, gosta de aprontar, dá até medo de ficar perto dessa professora, né? Porque ela apronta essas coisinhas. Mas ela tem uma expressão corporal tão na liberdade, não libertinagem, na liberdade, que ela assim, gente, como é suave, como é leve os gestos, o movimento, a maneira dela. E ela chegou na sala de aula e simplesmente falou assim para os alunos, nós vamos fazer uma coisa diferente. Vamos tirar todas as cadeiras, colocar no corredor e vai ficar sem... Gente, as crianças adoram. Porque não tem que ficar presa na cadeira e correr de um lado para o outro. E é corpo se manifestando, correndo e tal. Aí a diretora chegou, pegou ela no corredor e falou assim, não pode fazer isso, não sei o quê. Ela abriu o PCN e falou, olha, eu tenho que fazer isso. Aí a diretora, mas não pode tirar as cadeiras da sala de aula, faz parte da metodologia. Falou, então tudo bem. Colocou as carteiras de novo, as cadeiras no lugar, e aí deu cordão para as crianças. Olha só. Envolveu, enrolou todo o braço das crianças na cadeira. Amarrou. Aí, a criança, professora, eu quero ir no banheiro. Claro, você tem toda a liberdade, pode ir. A hora que ele foi levantar, mas está amarrado. Vai com a cadeira, filho. Ele levantou, cadeirinha de plástico, saiu andando pelo corredor. A diretora, te coloca, aluno. Quem que é essa professora? Aí ela, sou eu. Não, se ele não pode ficar dentro da sala sem carteira, ele não pode ir no banheiro sem carteira. Simples assim. Causou ou não causou? Aí ela, tudo bem, vai, põe essas carteiras para o lado de fora. Então, assim, quebrar paradigma, gente, quando nós estamos falando dessa situação de dar liberdade para a criança, eu falo assim, Deus me livre da liberdade para as crianças, já é um inferno. Agora, o que nós precisamos ter é saber lidar, ser criativo para poder lidar. Até porque as crianças hoje na escola trabalham matemática, física, português, química, matemática, porque isso é processo de vestibular, gente. Simplesmente por isso. Educação física não se ouve falar. Aí vocês vão falar, claro, você é da área da educação física, eu sou da área da educação física, defendo a educação física, e eu digo, os filhos estão adoecendo, porque eles não brincam mais. Porque não pulam muro, porque não sobem em árvore. Estão adoecendo. Aí os pais ainda falam assim, não, mas meu filho vai estudar para ser o engenheiro, o médico. O corpo todo atrofiado. Todo detonado. Maria falou de doença, a questão da sexualidade. Gente, eu não tiro nada do que foi falado aqui. Mas tem mais coisas por trás disso. Não é só sexualidade. Vocês me entendem? Mas vamos lá. Esse corpo negado e flagelado, né, o corpo acaba uma ofensiva de discurso publicitário. Por quê? A mídia vai ganhando espaço e fazendo uso desse corpo objeto. Então, se o corpo está à disposição também lá do trabalho, ele está à disposição da mídia. É um marketing forte em cima do corpo. E aí, nós começamos a entrar em crise. As mulheres, muito mais em crise. Porque quando se olha no espelho, depois de ter gerado ou não, fala, nossa, como eu engordei. Ora, a mulher foi preparada para gerar, gente. Essa graça da mulher de gerar. Eu fico admirado de ver as mulheres gerando. Porque um filho sendo gerado dentro dela, aquele ser crescendo, e ela sente tudo isso dentro das suas entranhas. É maravilhoso. É um corpo dentro de outro corpo. Mas é um corpo que se manifesta. E as mães ficam apavoradas quando a criança fica quietinha. 2, 3 dias já corre no médico. Ai, parou de mexer. Ora, meu Deus, a criança dentro do seu ventre tem que mexer. Ela tem, porque é saúde. Aí quando sai, o pai quer. Cala a boca, fica quieta. Oh, meu Deus, você esqueceu que 9 meses essa criança, depois ali dos seus 4, 5, 6 meses, estava esperneando dentro do seu ventre, querendo essa liberdade. Então, quando nós olhamos para esse lado, a gente começa a refletir o que estamos fazendo de fato com os corpos. Aí, quando se lança um marketing nesse corpo, que é o problema.
Porque, gente, existe algo que é o seguinte no corpo. Como as pessoas me veem. Esse é o maior problema. Para você quebrar o paradigma e ser liberto de vez, como você se vê nesse corpo. Porque se você se olhar para você, eu falo assim, eu estou maravilhosa, eu estou maravilhoso, acabou. Podem falar o que for, eu me dou bem comigo. O problema é que nós queremos estar bem, fisicamente, aos olhos do outro. Nossa, como você está magro. Nossa, como você está forte. Nossa, nós queremos estar bem aos olhos, a partir do olhar do outro. E isso vai deixando a gente numa situação crítica. E a criança não muda. A criança também tem essa expectativa. Tá? Então, olha só a situação, né? Está aí uns exemplos. A medicina, a gente está à disposição de acertar tudo que está errado em você. Basta ter dinheiro. Você não gosta do seu nariz? Ele pode dar um jeito. Você não gosta da quantidade de glúteo? Pode cortar. Ou você acha que é pequenininho? Bota silicone. A medicina, a estética está à disposição para deixar você do jeito que você espera. Agora, lembre-se uma coisa, não é uma questão, isso aqui de estética, quando foge da saúde. Porque tem uma questão da estética, que é necessário alguma cirurgia, por uma questão de saúde. Nós não podemos descartar, tudo bem? Então, quando a pessoa está obesa, diabética, ela é hipertensa e etc. Se ela submete a uma cirurgia para reduzir ter uma qualidade de vida, eu sou favorável. Agora, o que eu não sou favorável é o martírio. É esse martírio. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque, gente, as crianças estão sofrendo. E na idade ainda, assim, muito como criança, sofrendo a situação de olhar assim para o espelho e falar assim, nossa, que narizão, eu não vejo a hora de... Ora, papai e mamãe precisam entender, quem está perto, compreender, ajudar a criança a absorver esse corpo como um corpo sujeito, se amar de fato. E aqui tem algumas situações, né? Opa! Bom, essa aqui é a Donatella, design de modo italiano, não sei se vocês conhecem, mas eu gostei por causa dessa cara aí que foi tão estranha. Esse aqui bem conhecido, Michael Jackson, se transformou num monstro. E esse, pasmem, é recente, foi essa semana aqui, ó, um garotinho de 10 anos resolveu fazer uma tatuagem nos Estados Unidos. E a mãe aprovou, falando que era vontade dele. Ora, com 10 anos... Gente, é só para fazer reflexões. O marketing também, ele vem pesadamente sobre a questão de medidas com medicamento pesado. Para tentar... você quer ficar num estilo de vida assim, num corpo que possa gerar inveja ao outro? Tem várias condições e situações, tá? Já estou quase encerrando. Olhar o corpo apenas do ponto de vista biológico e fisiológico, como era lá Descartes, Platão, Aristóteles, é domesticar o corpo, é ver esse corpo submisso e dominado. Dominado para aquilo qual gera prazer. E aqui mora um problema. Quando nós olhamos o corpo da criança, e aí eu acho que toda a pesquisa ela tem uma base científica nesse fundamento, que é jamais eles vão olhar o corpo de uma criança como um corpo sujeito. Ele é objeto. Tá certo? Esse corpo, ele é dominado, ele é submetido a situações adversas, silencia, não fale nada, senão eu acabo com você e com toda a sua família. Ameaças. Então esse corpo objeto, ele fica quietinho. Ele se submete a essa situação terrível. Tá? Aí, por isso que eu falo, nós precisamos trabalhar um pouco mais dessa liberdade do corpo, queridos. E não ter o olhar simplesmente na questão de sexualidade. Tem muita coisa envolvida nesse processo. E aí, o corpo objeto, nós vamos ver. Esse corpo, ele não é dicotomizado, né? Ou melhor, desculpa. Esse corpo objeto, ele é um corpo dicotomizado, corpo e alma. Ele é um corpo sem sentimento, abusado e violentado. É o corpo objeto. Ele serve para atender o prazer dessa demanda desses homens que vêm defendendo uma teoria keynesiana.
O tempo todo deles. Quem pega o histórico, e eu fui assim, em cima do que fui lendo o livro, fui vendo alguns vídeos, algumas situações. Aí, Playboy. O cara que lançou a Playboy, ele se inspirou no Case. Ele achou interessante as teorias dele e começou a trabalhar essa questão de expor o corpo. E foi, naquela época, uma crise enorme, né, de expor o corpo nu. Aquela coisa que a gente vê como que deu e ganhou muito dinheiro. E aí ele fala durante os vídeos dele lá que essas pesquisas dele valeu, porque ela está sedimentada em cima das pesquisas que fizeram. É terrível. Se faz necessário, então, pensar o corpo de que forma? Como um todo, não um corpo dicotomizado. Um corpo, é um corpo, ele é alma, e ainda eu vou assim, um pouco mais longe, também tem o espírito. Ok? Tem essa necessidade do divino. Claro que tem, não podemos. Porque um corpo dominado por uma alma racional não vai chegar a lugar nenhum também. Claro isso, né? E aí está, eu acho que até interessante que passou por aquilo que a Maria falou. A criança, quando respeitada como um corpo sujeito, ensinada, respeitada, acolhida e amada, gera diferença. Porque quando eu não tenho esses fatores, são vários, tá? Quando eu não tenho esses fatores, a criança reage. O corpo reage, ele entristece, ele fica rebelde, sim ou não? Por quê? Alguém violentou a liberdade dela. Mas da pior situação, que é uma penetração, é o abuso, tirando toda a liberdade dessa criança de simplesmente correr, de simplesmente estar de um lado para o outro, sem o caos. Tá? Esse é um corpo sujeito. Está aí as referências. Alguma dúvida? Algum questionamento? Vamos levar isso para casa, ok? Reflexão. Obrigado.